Graças a Deus, irmãos. Eu os convido a abrir as suas Bíblias no Evangelho escrito por João, no capítulo 11. Antes de lermos o texto, eu trago uma palavra da irmã Ana. Como o pastor anunciou que perdeu seu pai nesse final de semana, ela agradece à igreja pelas palavras de apoio, de conforto, no momento difícil de sua vida. Ela disse que não tinha condições de falar, mas me pediu que fizesse esse agradecimento público. Quero falar também sobre o seminário de descoberta de dons, que foi anunciado para o próximo final de semana, sábado, das 14 às 18 e domingo, das 14 às 17. Porque algumas pessoas têm perguntado, quem não pode ir no sábado, pode ir no domingo? Não. Pode fazer parte crente de outras igrejas? Também não. É um seminário promovido para a nossa igreja. Não existe coisa melhor do mundo do que servir ao Senhor. Servir é uma forma de adoração. Servir dá sentido, dá significado e dá importância à nossa vida. As pesquisas dizem que um dos motivos por que as pessoas não estão servindo de forma significativa é porque elas não sabem onde elas podem servir. Nós queremos ajudar você a encontrar o seu lugar de serviço no corpo de Cristo. Deus capacitou você com dons espirituais. Deus colocou no teu coração um chamado, uma vocação, e você não pode ignorar isso. Então, mais uma vez, pela primeira vez este ano, nós teremos apenas 2 oportunidades. Nós estaremos promovendo este seminário. Quanto é que vai custar para você? Nada. A igreja está promovendo para que você possa realmente se encontrar e exercer um ministério que seja algo que acrescente valor à sua existência. Nós estaremos ali na praça de comunhão, após o culto, para receber as inscrições. Quem não puder fazer a inscrição depois do culto na praça de comunhão, poderá procurar então a secretaria da igreja para dar o nome. Agora nós precisamos saber exatamente quantas pessoas farão, porque nós teremos um material impresso na quantidade dos participantes. Amém? João capítulo 11, mesmo sentados, acompanhemos. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro, a irmã dela e Lázaro, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora pulemos para o versículo 40. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Vamos orar. Senhor Santo, Pai querido, neste momento, diante da Tua palavra, nós te pedimos que Tu fales conosco. Tu conheces o nosso estado, Tu conheces, ó Deus, as lutas que atravessamos. Tu conheces, Senhor, tudo sobre nós. Tu sabes o que nós estamos pensando agora, neste momento. Tu sabes muito mais do que aquilo que nós desejamos. Tu sabes o que nós precisamos para viver uma vida que realmente glorifique o Teu nome. Usa-me, Senhor, como um vaso de barro útil nas Tuas mãos, para aquilo que for necessário.
Fala, Senhor, através da minha voz, que o Teu Espírito Santo possa tocar no coração daqueles que têm ouvido para ouvir. Em nome de Jesus, amém. Em João 11, obrigado, Davi. Ok, Davi. Em João 11, um drama familiar acontece. Todavia, não era com uma simples família, dentre tantas famílias de Betânia. Aquela família, ela era especial. Naquela casa, por diversas vezes, Jesus costumava pousar. Ele tinha uma comunhão mais próxima com Lázaro, com Marta e com Maria. Esse era o diferencial. Todos sabiam da amizade íntima entre aquela família e Jesus. Aliás, nos versículos 3 e 5, se você mantiver a sua Bíblia aberta, nós vamos dar um passeio nesses versículos. A expressão é que Jesus os amava. João, ele faz questão de ressaltar esse diferencial na vida de Marta, de Maria e de Lázaro. Porque isso faz toda a diferença quando nós vivemos os nossos dramas diários. Saber que Jesus nos ama. Faz toda a diferença. Quando estamos vivendo as nossas lutas, saber que não estamos abandonados. Apesar do mar revolto, apesar da doença que se agrava, apesar da morte que muitas vezes se insinua, apesar do desemprego que muitas vezes desespera, saber que Jesus nos ama, que Ele não nos abandonou, faz toda a diferença. Apesar das vicissitudes da vida, que a dinâmica da vida nos impõe, porque temos que passar por elas. Nesses momentos, a certeza de que somos amados por Jesus, que só Ele é quem pode dar a última palavra na nossa vida ou na nossa morte, faz toda a diferença. Outra verdade extraída desse episódio é que todos nós indistintamente, viveremos situações dessa natureza, onde a impotência das nossas ações revelarão a nossa humanidade, o nosso limite, onde nós não podemos fazer nada. Quando Lázaro ficou enfermo, e suas irmãs perceberam a gravidade da doença e mandaram avisar a Jesus, a expressão foi, aí no versículo 3, está enfermo aquele a quem tu amas. Uma simples frase, com duas mensagens. A primeira é que Lázaro estava enfermo. A segunda é que ele era amado por Jesus. Uma frase tão curta que dizia tanta coisa, que talvez se fosse hoje, ela mandaria um zap. Mandaria um zap para alguns dos discípulos. Avisa Jesus aí que Lázaro está enfermo. A expectativa daquelas duas mulheres, dos discípulos, dos judeus que as conheciam, e até mesmo a minha expectativa, se estivesse naquele momento, era a de que Jesus deixasse tudo e fosse ao encontro dos seus amigos. Afinal de contas, ele os amava. Entretanto, por saber que aquele momento não seria único na vida de Lázaro, porque um dia ele morreria, como de fato morreu, Jesus vai usar aquela experiência para nos ensinar lições de vida, no momento de morte.
Porque todos os que foram curados por Jesus, todos os que serão curados por Jesus, morrerão, a não ser que sejam arrebatados na volta de Jesus. A primeira lição que nós extraímos desse episódio é que neste mundo, todos nós passaremos por aflições. Todos nós. Eu sei que parece paradoxal. Eu sei que parece absurdo pensar assim, como quando somos diariamente instigados a pensar que estamos imunes às catástrofes da vida, porque Jesus nos ama. Quando somos ensinados sobre isso, quando nós temos a nossa fé questionada, porque fomos alcançados pela doença, ou porque fomos levados aos desertos da nossa existência, onde nada que sabemos, possuímos ou somos pode nos livrar ou livrar as pessoas que amamos. Queridos, sinceramente eu não gosto de passar por lugares assim, eu não gosto de viver situações assim, eu não sei quem gosta, mas elas são reveladoras, porque nesses momentos nós temos mais oportunidade de sentir a presença de Deus na nossa vida, nós o buscamos mais. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A presença de Deus, ela não nos livra dos vales, mas ela nos livra nos vales. Mesmo neles, Deus caminha conosco. Enfim, se a aflição te alcançou, saiba que Jesus não deixou de te amar. Saiba que o que você está vivendo, como está escrito aí no versículo 4, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E ainda que os nossos olhos se fechem nessa realidade que vivemos, eles se abrirão um dia para vivermos a eternidade com o Senhor das nossas vidas. Alguém já disse que, ainda que eu vire tira-gosto de leão ou churrasquinho de Babilônia, o que Deus tem para mim é bem maior e é bem melhor. O apóstolo Paulo, ele diz que se nós esperamos em Deus apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Isso é evangelho. A aflição, queridos, está no script desde que o homem pecou. Todavia, Jesus continua nos amando. E quando Ele está no nosso barco, mesmo quando somos alcançados pelas tempestades da vida, chegaremos ao outro lado, ao nosso porto seguro em paz. No Salmo 23, o salmista não ignora a possibilidade do vale. Ele diz que não quer ter como companhia o medo. A segunda lição de João 11 é que Deus, Ele é Senhor do tempo e é Senhor da situação. Ele está no controle, Ele está no comando. Naqueles dias, havia uma crença entre os judeus que o Espírito, ele ficava cercando o corpo por 3 dias. E lá, até 3 dias, poderia haver uma ressurreição. Eles criam nessa crendice. Por isso, ao invés de ir, Jesus fica 2 dias onde ele estava, e depois, ao invés de voltar, resolve ir para a Judéia. Ele chegaria depois
que aquela crendice já não tivesse mais nenhum significado, nenhum sentido, porque se voltasse antes, talvez os judeus reforçassem ainda mais aquela crendice. Será que nós somos diferentes dos judeus? Será que nós não temos muitos medos e crendices? Será? Sei não. O pastor Valdemar Quirino dos Santos, um sergipano, ele fez uma pesquisa entre os nordestinos, escreveu um livro sobre medos e crendices. Eu recebi esse livro de presente, de vez em quando eu consulto esse livro. Ele disse o seguinte: nós, principalmente nós nordestinos, acreditamos que apontar estrelas cria verruga. Ouviu falar disso? Dormir nu, o anjo da guarda vai embora. Comer peixe misturado com carne, as orelhas crescem. Matar cachorro fica devendo uma alma. Matar gato dá 7 anos de atraso. Já ouviram essas coisas? Passar por trás de burro perde a inteligência. Chinelo emborcado dentro de casa. Se não desvirar o chinelo, está desejando a morte para o dono. Lavar a mão, 2 pessoas juntas. Aqui lavar por último leva a felicidade da primeira. Perder a aliança de casamento. A minha eu não perdi, quebrou, viu? Porque quem perde morre primeiro. Vender fiado ao primeiro freguês do dia. Dá atraso. Mostrar no corpo o lugar onde alguém foi ferido, tem que dizer assim, lá nele. Já ouviram essas coisas? Olha algumas crendices nossas. Mulher que escreve o nome do esposo, companheiro, em um pedaço de papel e cola esse nome na palmilha da sandália, vai mandar no sujeito. Essa vocês sabem. Coceira na mão. Não se passa o sal diretamente para a mão de quem pede, dá azar, deve-se colocá-lo na mesa. Quando o visitante demora muito, e o dono da casa quer essa face dele, o pessoal está dizendo que é vassoura atrás da porta, mas não é só isso não, coloca-se sal no fogo, e vassoura não está funcionando porque está faltando sal. Quando o umbigo da criança recém-nascida cai, o mesmo deve ser enterrado, porque senão o rato passa, come o umbigo e a criança quando crescer vai virar ladrão. Se a orelha estiver vermelha, tem que fazer o quê? Morder o colarinho. Quando o arco-íris aparece no céu, quem passar por baixo, se for homem, vira mulher, se for mulher, vira homem. Eu me lembro que certa vez eu estava saindo do Rio de Janeiro, naquele aeroporto no Santos Dumont, estava com o Valdeci, e quando eu olhei, saindo ali por detrás do Pão de Açúcar, um arco-íris, e o avião faz a curva ali. Aí eu pensei, o teste é agora. São tantos. São tantos. É por isso que Jesus afirma assim: por vossa causa, folgo que eu lá não estivesse, para que creiais. Mas vamos ter com ele. O interessante é que quando Jesus se aproxima da aldeia, dias depois, ele ainda vai encontrar muitos judeus com Marta e com Maria chorando a morte de Lázaro. Marta
ao saber que o Senhor se aproximava, ainda fora da aldeia, ela sai ao encontro, e de maneira intempestiva, ela cobra. Ela diz assim, versículo 21, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor não tivesse demorado tanto, a morte do meu irmão poderia ser evitada. Senhor, que bom vê-lo, mas o Senhor está atrasado, ele já morreu. E morreu justamente quando nós mais precisávamos, justamente nós, que somos amados pelo Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu transformas água em vinho, que Tu curas paralíticos, cegos, multiplicas pães, que Tu andas sobre as águas. Por isso o Senhor poderia ter evitado a morte do nosso irmão, se o Senhor chegasse a tempo. Depois daquele desabafo, da manifestação da sua humanidade, porque era humana, da sua sinceridade no diálogo com Jesus, aí no versículo 22, ela faz uma confissão de fé. Ela vai dizer assim: e mesmo agora, eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Todavia, ela estava confortada apenas pela certeza de que o seu irmão ressuscitaria no último dia, como ela havia aprendido. Ela estava confortada com isso. Ela ainda não sabia que estava diante daquele que é autor da vida e que é maior que a morte, que é poderoso para fazer tudo, e é especialista nas impossibilidades humanas. Nesse contexto é que Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Olha que promessa linda. Diante daquele diálogo, Marta se retira, ela vai em casa, chama Maria, avisa que o mestre quer falar com Maria, porque Maria ficou em casa. E Maria sai então, sem falar nada para os que estavam com ela. Os judeus chegam a imaginar que ela estava indo para o túmulo para chorar, mas ela estava indo ao encontro de Jesus. E quando ela encontra Jesus, a expressão foi a mesma, a cobrança foi a mesma: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. Diante dessa declaração de Maria, Maria chorava, os judeus que estavam com Maria choravam, e Jesus chorou, manifestando sua humanidade, porque apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Diante daquela situação, a constatação e o questionamento dos judeus foram imediatos. Primeiro disseram: vede como amava, quando eles percebem o choro de Jesus. Depois disseram: não podia ele evitar essa morte? Versículos 36 e 37. Ele não evita morte apenas, evita morte quando ele quer, porque quando a morte acontece, ele dá mais vida. Precisamos entender nessa história que o tempo de Deus não é o Cronos, não é o nosso tempo. Ele é Senhor do tempo.
Ele é Senhor da vida. Só Ele é Deus. Ele não estava atrasado. Ele estava pontualmente no seu tempo. A terceira lição que a gente extrai desse episódio é que nós não fazemos milagres. Nós cooperamos com Deus para que milagres aconteçam. Jesus vai ao sepulcro onde Lázaro estava depositado e dá uma ordem absurda sobre a ótica dos espectadores, dos judeus. Uma ordem completamente absurda. Tão absurda que ele é advertido por Marta. Marta diz assim: Senhor, já cheira mal. São 4 dias já. Queridos, milagres são absurdos mesmo. Porque se não forem absurdos, não são milagres. Milagres também são condicionais. Versículo 40 diz o seguinte: se creres, verás a glória de Deus. Qual é a condição? Crer. Havia ali 2 situações, porque a expressão de Jesus foi clara, foi direta. Ele disse: tirai a pedra. Duas situações, 2 ações que precisavam serem feitas. A primeira, humana, retirar a pedra. A segunda, divina, ressuscitar o morto. Uma aconteceria após a outra, uma aconteceria em função da outra. Aprendemos, queridos, que Deus nunca nos pede aquilo que nós não podemos fazer. Deus nunca nos pede aquilo que nós não podemos dar. Nós somos ordenados a orar pelos enfermos, mas nós não podemos curá-los. Quem os cura é Deus. Nós somos ordenados a pregar o Evangelho, mas nós não convertemos ninguém. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós somos ordenados a tirar pedras, mas nós não temos poder para ressuscitar mortos. Essa é a parte de Deus. É Ele quem opera milagres. Entretanto, nós precisamos crer de verdade nisto. Porque se crermos, faremos. E se fizermos o que nos é ordenado, veremos a glória de Deus. Você crê nisso? Eles creram. Eles tiraram a pedra. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que não podemos fazer. Isso é com Deus. Muitas vezes nós dizemos que cremos, mas nossa fé é meramente teórica. Ela não nos impulsiona a passos práticos. Às vezes, o milagre que queremos está dependendo do nosso passo de fé. E não tiramos a pedra. Depois que os judeus tiram a pedra, então Jesus dá a ordem. Ele diz assim aí no versículo 43, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Milagrosamente o que estava morto ouviu a ordem de Jesus e saiu dos sepulcros com os pés e as mãos enfaixados, o rosto coberto com um lenço. E a narrativa termina dizendo que por conta disso, muitos judeus creram em Jesus. Por causa disso, a glória de Deus
se manifestou. Um morto-vivo que atendeu o chamado de Jesus. Um morto-vivo que, ao ouvir o seu nome, na voz conhecida, porque ele conhecia quem estava falando com ele, ele sabia quem estava chamando o seu nome do lado de fora. Ele resolveu sair do sepulcro. Mas muitos que se acham vivos não conseguem ouvi-lo, não conseguem discerni-lo, não conseguem atendê-lo. Muitos preferem ainda o conforto do sepulcro, se acostumaram com o mau cheiro e preferem ficar em suas cavernas existenciais quando Jesus diz: vem para fora. A vida acontece aqui fora. O milagre acontece aqui fora. Sai da caverna, porque o milagre te aguarda aqui do lado de fora. Num desses cultos ecumênicos de formatura, de vez em quando a gente é convidado aí. Num deles, depois que a gente fala, eles pedem para a gente sair da mesa, porque tem aquele momento de emoção dos pais com os formandos. E o palestrante espírita, ele me chamou, ele falou: eu queria levar você para um lugar mais confortável, porque aqui está muito calor. Ele me levou lá para uma sala. Ele falou: eu queria te perguntar uma coisa. Você crê realmente na Bíblia? Eu disse: creio na Bíblia e creio em cada palavra que eu acabei de falar lá em cima. Aí ele falou: você crê em milagres? Não, eu não creio em milagres, eu creio em Deus. Um Deus que faz milagres. Você crê naquele milagre de Lázaro? Claro que sim. Ele tentou justificar que Lázaro não estava morto, que é uma doença, que às vezes imagina-se que a pessoa está morta e ela está viva. Eu disse: mais 4 dias depois, cheirando mal. E para seu governo não foi a primeira ressurreição na Bíblia, não foi o primeiro sinal. Outros sinais aconteceram. A ressurreição era algo natural na história dos judeus. Ele ficou quieto. E aí nos chamaram para participar de uma outra parte da solenidade. Queridos, milagres só acontecem na vida daqueles que creem. É condicional. A partir do que foi visto, do que foi ministrado. A ordem de Jesus nesta noite é a mesma. Se você quiser ver a glória de Deus se manifestando na sua vida e na sua casa, creia. Tire a pedra. Vem para fora. Como está o teu coração? Se você está atravessando uma situação difícil e que precisa da ação milagrosa de Deus, fica de pé onde você estiver, que nós vamos orar. Você não precisa ficar de joelhos, eu vou ficar. Você fica se você quiser. Senhor,
nós estamos de pé e de joelhos, porque cremos num Deus que faz milagres. Cremos num Deus que vai além das nossas possibilidades. Um Deus que ressuscita mortos, um Deus que dá vida eterna àqueles que creem no seu nome. Um Deus que se imiscui na história humana e a transforma de tal forma que faz com que os homens nasçam de novo. Senhor, nós estamos de joelhos porque cremos no Teu amor, cremos que Tu estás conosco, que Tu não nos abandonou. Cremos, Senhor, que essa dificuldade, essa luta que estamos atravessando, Senhor, é para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre na vida de cada irmão. Tu conheces, Senhor, Tu conheces as razões das lágrimas, Tu conheces o tamanho da dor, e só Tu pode, Senhor, curar todas as feridas, restaurar tudo aquilo que foi perdido, resgatar a alegria que um dia ficou lá atrás. Pai, nós não somos nada, nós não temos direito algum, mas nós cremos na Tua misericórdia e na Tua graça. E é por isso que oramos, no nome mais poderoso que existe, no nome mais santo que existe, que é o nome do Teu Filho Jesus. Amém.